A simbologia da Nova Jerusalém. Por que eu coloquei esse título? Nós temos duas formas de interpretar, ou literal ou espiritual. Eu acho muito mais racional, muito mais coerente ir pelo lado espiritual. Porque se a gente for colocar no papel, a gente vai ver que o literal se torna absurdo. E tem teologias que ensinam, e tem muitas pessoas que creem, que essa cidade santa vai descer literalmente do céu. Então vamos colocar no papel para ver se isso realmente é coerente. O texto base está em Apocalipse 21, verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, ou é um cubo, ou pode ser uma pirâmide, com a base quadrangular. É mais provável que seja um cubo. Então imagine 12.000 estádios de largura, 12.000 de comprimento e 12.000 de altura. Vamos colocar isso no papel. Um estádio romano mede aproximadamente 185 metros. Ora, se são 12.000 estádios, multiplicado por 185 metros cada estádio, dá um total de 2.220.000 metros, ou 2.220 quilômetros. Então a Cidade Santa ela teria, nas medidas que a gente está mais acostumado a trabalhar, 2.220 quilômetros de largura por 2.220 quilômetros de comprimento por 2.220 quilômetros de altura. Isso dá uma área, a área é a largura vezes o comprimento. 2.220 vezes 2.220 é igual a 4.928.400 quilômetros quadrados. Só para os irmãos terem uma ideia, a área de Israel é 20.770 quilômetros quadrados. Então a cidade santa, Nova Jerusalém, teria aproximadamente 237 vezes a nação de Israel. O Brasil ele tem 8.516.000 quilômetros quadrados. Então a Nova Jerusalém teria aproximadamente quase 58% do Brasil, mais da metade do território brasileiro. Isso de área. A muralha da cidade tem 144 côvados, segundo Apocalipse 21, 17. Um côvado mede aproximadamente 44,4 centímetros. Então a muralha teria 144 vezes 44,4, daria 6.393,6 centímetros. E em metros daria aproximadamente 64 metros. Equivaleria a um prédio, essa muralha, a um prédio de 21 andares, fazendo a conta de 3 metros por andar. Agora nós vamos falar da altura. A atmosfera terrestre é dividida em 5 camadas: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Sendo que a camada mais alta, a exosfera, ela está a 650 quilômetros de altura do solo. Então, se a Cidade Santa tem 2.220 quilômetros de altura, daria isso 2 vezes e quase 2 vezes e meia a altura da atmosfera da Terra. Ou seja, se você pegar 2.220 e dividir por 650, vai dar 3,41 a altura. E eu brinco com os irmãos, né? Se isso aí for literal,
Eu quero morar na cobertura. Já imaginou a visão? Dá para olhar as galáxias, dá para olhar o sistema solar. Vai ser maravilhoso, né? Então você imagina uma cidade dessa magnitude, 2.220 quilômetros de largura, de comprimento e 2.200 de altura, quilômetros de altura. Imagine descer metade do Brasil do céu. Fala para mim, irmão, se isso daí não é um absurdo. Ah, tem muita gente que vai dizer, mas para Deus nada é impossível. Tá, mas ele usa essas coisas absurdas? Com certeza não. Por quê? Porque se a gente meditar isso espiritualmente, a gente vai perceber que tem muito mais coerência. Só um detalhe que eu esqueci de falar da altura da Cidade Santa, só para ter uma ideia, a estação espacial ela orbita a Terra a 400 quilômetros de altura e o Hubble a 600 quilômetros de altura, quase na exosfera. Ou seja, a Cidade Santa passaria 2,5 vezes, mais de 2,5 vezes a altura da Estação Espacial e do Hubble. Então, eles não poderiam mais passar, né? Não poderia mais orbitar. Então vamos agora falar do entendimento espiritual, que eu creio que é mais coerente e mais racional, porque os números eles apontam para realidades espirituais. Por que eu entendo que é espiritual? A interpretação da Nova Jerusalém. Vamos ler aqui 2 versos, Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ora, se a Nova Jerusalém é a noiva, Yeshua vai se casar com uma cidade ou com um povo? Então, a cidade, ela representa o povo. Então, essas medidas da cidade apontam para o povo e não medidas exatas e literais de uma cidade de 4 paredes. É evidente que o povo vai morar numa grande cidade. Só que eu entendo que essa grande cidade, essa Nova Jerusalém, vai ser todo o planeta Terra. E não apenas 4 milhões de quilômetros quadrados literais da Nova Jerusalém. Deus não faz nada inútil. Então o que adianta criar um planeta desse tamanho para colocar o seu povo numa cidade de 4 milhões de quilômetros quadrados? E se você fizer a conta de todos os salvos, que não é 144 mil, é apenas uma simbologia, os 144 mil, é muito mais que isso. Ainda se você pegar de todos os tempos, desde Adão até a consumação do século, quantos milhões de pessoas terão? Quantos bilhões de pessoas terão? Hoje só o cristianismo tem 1 bilhão de cristãos. Se você juntar isso durante toda a história, quanto daria? Toda a população dos salvos se comportará dentro desse território de 4 milhões de quilômetros quadrados literais? Eu penso que não. Eu penso que será um terreno muito maior, todo o planeta Terra. Então vamos aos demais pontos da simbologia da Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas, sendo 3 de cada lado. Apocalipse 21, do verso 12 ao 13. Então são 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. Total 12 portas. Elas representam as 12 tribos de Israel, por onde só se entra na cidade
se você fizer parte de uma das tribos de Israel. Como nós sabemos, pelas duas casas de Israel, Israel são as 12 tribos, e dentre elas estão os judeus e os gentios espalhados nas 12 tribos. A muralha, ela mede 144 côvados. É um símbolo para as 12 tribos vezes 12 apóstolos. O que a gente vai ver agora a seguir, que a muralha, ela tem dois tipos de fundamento, um de pedra e um escrito só de fundamento. Então, esses 144 côvados está em Apocalipse 21, 17. Então, o primeiro fundamento da muralha são os 12 apóstolos, são 12. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E essa muralha também tinha 12 pedras como fundamento, que são as 12 tribos. Ao ver sobre a roupa do sumo sacerdote, a gente vê que as pedras utilizadas em Apocalipse 21, do verso 19 ao 20, são as mesmas pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então por isso que a muralha é 144. 12 tribos vezes 12 apóstolos. A cidade é quadrangular, ela tem 4 lados. Simboliza os 4 cantos da terra. Não que a terra seja quadrada, mas apenas expressando toda a terra, dos 4 pontos cardeais da terra. Apocalipse 21, verso 16, fala que a cidade é quadrangular. A medida da cidade é 12.000 estádios, simbolizando as 12 tribos de Israel. Na cidade tem a árvore da vida que produz 12 frutos. Também representa as 12 tribos. As tribos produzindo frutos. Se são 12 tribos, são 12 frutos. E as 12 tribos de Israel, há apenas 2 alterações das 12 tribos iniciais que foram fundadas lá com os 12 filhos de Jacó. Saíram Dan e entrou Levi, e saiu Efraim e entrou José. A cidade santa, ela aponta para o povo de Deus. O povo de Deus é a cidade santa. Tudo bem que iremos habitar numa cidade de 4 paredes, visível, mas o que Apocalipse retrata não é a cidade física onde iremos habitar, seja na terra ou seja no céu. Mas essa cidade, ela aponta para os que forem escritos no livro da vida. Por isso que todas as medidas, todo o conteúdo da cidade santa, ela aponta para esses escritos, os 144.000, que também é um número simbólico de 12 vezes 12. 12 apóstolos vezes 12 tribos.